Todos muito bem-vindos, mais uma edição do De Olho no Câmbio, em segunda temporada, uma produção da Remessa Online, que é a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. O De Olho no Câmbio é um oferecimento também da conta global da Remessa Online. Aponte o seu celular aí para o QR Code que apareceu nesse momento no cantinho da tela para facilitar a sua vida, as suas próximas viagens internacionais. Se você está em viagem também, faça isso já, porque tenho certeza que você tomando conhecimento dos serviços da Remessa, você vai se interessar, vai achar bem bacana. E baixa o app também, abra sua conta global, lembre-se que você vai ter notificações se você já estiver conosco, quem já está sabe como é que é, isso facilita a nossa vida, né? E nós estamos nas plataformas digitais, no Spotify também, então tem vários canais para a gente tomar conhecimento. Deixa eu chamar meu companheiro, economista André Galhardo, professor também, está desde a primeira temporada aqui ao nosso lado. Tudo bem, Galhardo? Que semana foi essa, hein, Galhardo? Que passamos aí de segunda a sexta passada, né? Que loucura, hein? Muita variação no dólar. Como é que você está? Tudo bem? Olá, Sidney, estou ótimo, espero que você também esteja bem, e todos que nos acompanham. Semana cheia de volatilidade, nada que nós brasileiros não estejamos já bastante acostumados, mas essa foi particularmente bastante movimentada. A boa notícia é que parte do movimento que nós vimos no começo da semana, de perda de valor da moeda brasileira, acabou se desfazendo, né? O real voltou a ganhar força em relação ao dólar. Mas você falou bem, semana volátil, bastante estressante, inclusive porque teve feriado nos Estados Unidos na última quinta-feira, né? Mercados menos líquidos e a volatilidade bastante presente. Eu já vou chamar o nosso entrevistado, e ela foi uma semana atípica também, nós tivemos uma intromissão da política na economia de todo canto, né? Essa disputa americana, no primeiro debate Biden e Trump, né? Isso tudo mexe com a perspectiva do que pode acontecer na geopolítica, nos negócios, na economia, obviamente, também. Nós tivemos aí o Milei e o Lula, né? Um certo estresse entre eles aí, no campo pessoal, no campo pessoal, mas será que isso repercute também nos negócios entre esses dois importantes países? E tem essa história do Banco Central, né? Se há uma manipulação política ou não, uma interferência em relação à taxa de juros, ao BC independente, enfim, são temas aí que estão quicando, que nós vamos tentar entender um pouco mais com André Nassif, que é o nosso convidado, professor associado do Departamento de Economia e do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal Fluminense, da UF, ele também que é aposentado do BNDES, mas é um cara assim que está sempre muito atuante, né? Ele tem pesquisas acadêmicas também de macroeconomia, desenvolvimento econômico, economia internacional, portanto é um entrevistado super hiper equipado. Vamos chamá-lo então aqui na tela para a gente já começar o nosso papo. Tudo bem, Nassif? Como é que você está? Tudo legal? Tudo bem, Sidney? Tudo bem, André, Xará? Né? Bom, para mim, prazer, obrigado pelo convite. Espero dar conta do recado, né? Porque, afinal, como diz Tom Jobim, o Brasil não é um país para principiantes. E você, meu amigo, quando aceitou ser nosso entrevistado, as perguntas do Galhardo não estão na tua praia aí, que é economia, mas as minhas, você vai dizer, meu Deus do céu, lá vem ele. Então, vou vir logo com a primeira. Essa semana que passou, de segunda a sexta, tivemos aí uma variação na cotação do dólar, assim, absurda, né? O que é verdade, o que não é, o que é fato, o que é fake, o que se disse aí, a partir de comentários do presidente Lula, que teriam interferido negativamente, ou ações do Banco Central, ou não ações do Banco Central. Enfim, como é que você avaliou essa semana? Por que o dólar estava tão nervoso? Ou o mercado estava nervoso com a cotação do dólar? O dólar, né, ou seja, a taxa de câmbio, né, ela já vem num movimento relativamente volátil, né? Não é exatamente da última semana, né? Mas essa volatilidade, a gente está falando aqui, a gente está na primeira semana de julho, né? Mas o câmbio anda volátil, né? Já de 15, 20 dias atrás, embora não, né, numa tendência tão nervosa em direção à depreciação do real. A volatilidade que vem sendo observada nas últimas 3 semanas, né, pelo menos tinha mais a ver com fatores externos, né? Ou seja, exatamente a dúvida se a taxa de juros nos Estados Unidos vai se manter elevada, por quanto tempo, enfim, quando ela vai se reduzir, etc. E também, né, a instabilidade gerada pela geopolítica, né? Isso tudo interfere, né, no movimento do dólar em relação às demais moedas, em especial as moedas dos países em desenvolvimento, né? Ou seja, que o
o FMI de uns tempos para cá, né, separa um grupozinho que seria os emergentes, né, eles têm sofrido, ou seja, moeda de país emergente tem mostrado alguma depreciação em relação ao dólar, e o real também não está livre disso. No entanto, no caso brasileiro em particular, tá, isso praticamente tem sido uma tendência que vem sendo observada desde o início dos anos 2000. Ou seja, toda vez que há algum tipo de movimento que leve à depreciação do dólar, seja isso movido por fatores externos ou por fatores domésticos, o real é a moeda que mais se deprecia. Ou seja, independentemente de que os fatores, de que os indicadores econômicos aqui estejam relativamente sólidos ou não. Vou te dar um exemplo. No imediato pós-crise de 2008, né, ou seja, quando há a quebra do Lehman Brothers em setembro, né, de 2008, né, todas as moedas, né, do mundo inteiro se depreciaram, vamos colocar entre julho e dezembro. No entanto, o real, né, foi a moeda que mais depreciou. E note que, naquele período, né, os indicadores macroeconômicos do Brasil não estavam tão ruins, ou seja, eles estavam realmente ruins ali por volta de 2002, mas com a política de ajuste fiscal, através das metas de superávit primário, a inflação que estava, né, lentamente convergindo para a meta, etc., né, ou seja, uma série de indicadores melhoraram no Brasil e, no entanto, né, o real depreciou violentamente. Né? Isso é um indicativo de que o real tem sido, de fato, uma moeda que tem sido usada de forma mais intensa para que os investidores internacionais façam carry trade, ou seja, aproveite, né, dos diferenciais de juros e tal, fazendo, né, operações de portfólio para curto e curtíssimo prazo. Então, isso significa que toda vez que há algum problema doméstico ou externo, né, isso tende, né, a repercutir violentamente, né, na taxa de câmbio no Brasil, comparativamente aos demais países em desenvolvimento. Agora, não resta dúvida, né, que na semana que passou, né, o movimento que tornou o mercado mais nervoso foi justamente o embate, né, do presidente, das críticas do presidente em relação, né, à política monetária do Banco Central, né, ou seja, que vem mantendo as taxas de juros, né, no Brasil, né, em termos reais, muito altas. Eu acho que eu concordo com outros economistas que nadam contra a corrente, por exemplo, dentre eles o André Lara Rezende, né, que tem criticado, né, os juros no Brasil, que têm realmente sido muito, né, elevados. Eu acho que isso acabou gerando, né, uma irritação no presidente, e nesse caso, né, eu acho que talvez ele demorou um pouco, né, mas eu acho que a gente não deve ser inocente, que na queda de braço entre o que a gente chama de poder de jure, que é o poder presidencial, e o poder real, que é o poder no mercado financeiro, pode crer, né, que o poder real do mercado financeiro sempre sai ganhando, justamente porque o Brasil... isso foi um movimento que ocorreu a partir dos anos 90, né, abriu, né, a sua economia ao livre fluxo de capitais, né, incluindo, né, capitais que têm maior natureza especulativa. Né, isso foi um movimento geral. O Brasil, né, não foi uma exceção. Embora, né, países da Ásia, por exemplo, alguns países da Ásia, como, por exemplo, a Índia, não o fez. E não por acaso, né, a Índia é um dos poucos países. A China é um caso particular, porque a China, de fato, não abriu, né, a conta capitais ainda, e tão cedo vai abrir, porque eu continuo achando que um dos maiores erros, né, que o Brasil fez foi ter aberto, né, a sua conta capitais nos anos 90. Agora, de outro lado, por outro lado, ele praticamente foi pressionado a fazer isso, né, que foi uma das condições sine qua non para o Brasil conseguir ser signatário daquele acordo
né, que propiciou praticamente um cancelamento da dívida externa, que já tinha causado tanto problema nos anos 80. Agora, até você me perguntaria, né, porque como que seria possível corrigir isso? Do ponto de vista prático, né, uma saída seria, por exemplo, olha, o Brasil poderia impor alguma forma de controle, né, de capitais. Embora eu também acredite que isso é uma decisão política muito complicada, né, de ser feita. Por quê? Porque uma coisa é você decidir lá atrás, não, a gente vai realmente abrir, né, o mercado brasileiro ao fluxo de capitais, incluindo capitais para portfólio, que tem natureza especulativa, e isso pressiona tanto, né, a instabilidade da taxa de câmbio, que é um preço macroeconômico essencial para segurar, né, o crescimento do país no longo prazo, né? Bom, esse erro aparentemente foi feito lá atrás. Agora, como diz o ditado português, é tarde, Inês é morta, porque depois que você abre, você diversifica um mercado financeiro, criando todo um mercado sofisticado de derivativos, né? Fica muito difícil voltar atrás, né? Mas é isso. Muito bem, uma boa abertura aí, já dá motivos aqui para o André Galhardo fazer várias perguntas. Vamos lá, Galhardo, a sua primeira. Bom, legal. O Nassif falou bastante sobre essa questão do Brasil, está muito exposto, né? A gente viu, e ele falou corretamente, concordo com essa análise, né, de que parte do movimento da desvalorização cambial veio de dentro, é uma questão, esse ruído político, essas outras questões, mas não só. A manutenção da taxa de juros, a provável vitória do Donald Trump lá nos Estados Unidos, também produziram um efeito nocivo sobre as moedas de mercados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Porque o Trump já falou que vai cortar mais impostos, até disse o que ele faria para não trazer problemas fiscais, né? Mas já falou que vai cortar imposto, e cabe lembrar que bem antes da pandemia os Estados Unidos já tinham entrado numa espiral problemática fiscal, né, provocada pelas medidas tributárias feitas dentro do governo Trump. Bom, considerando essas duas coisas, esses dois elementos, é doméstico, é internacional, o que o Banco Central poderia fazer? Eu faço essa pergunta porque a gente diz muito que uma coisa é parar o dólar, outra coisa é diminuir um pouco da desvalorização do real. Parece a mesma coisa, mas não é. Se fosse só doméstico, uma atuação no mercado resolveria. Agora, se o dólar está subindo em relação à maioria das moedas, seria como queimar dinheiro. Você até suaviza o movimento de desvalorização no primeiro momento, mas logo o dólar mostra força e volta a se desvalorizar. O Banco Central poderia ter operado, oferecendo swaps cambiais e atuando no mercado à vista, como fez em alguns momentos dentro do governo Bolsonaro. Eu não quero nem fazer esse tipo de comparação direta, porque durante o governo passado nós tivemos a pandemia em momentos muito críticos, né, macroeconômicos, mas o Banco Central, neste momento, poderia ter atuado no mercado à vista ou com novos swaps cambiais, como fez no começo desse ano, ou considerando que parte desta desvalorização tinha motivações externas, seria como só adiar o problema que o Brasil estava atravessando. Não, o fato de ter motivações externas, do meu ponto de vista, não significa que o Banco Central também não poderia ter operado, né? Porque, por exemplo, na crise de 2008, né, o que levou o dólar, né, a um movimento de forte desvalorização foram fatores externos, foi a crise. E o Banco Central fez intervenções. Também, no ataque especulativo que nós sofremos, né, por conta, né, da sobrevalorização do real, pós-plano real, ali no finalzinho do governo Fernando Henrique Cardoso, aí não, aí nós tivemos uma crise clássica de balanço de pagamentos e, da mesma forma, o Banco Central operou. Nesse caso em particular, eu acho que, embora os economistas mais heterodoxos de esquerda, né, tivessem cobrando, né, porque eu acho que está todo mundo um pouco nervoso com o presidente do Banco Central, e com razão, né, porque isso a gente percebe claramente que ele tem tido uma atuação política, né, na gestão da política monetária. Eu penso assim, isso está muito claro agora, né, nesse último movimento, né, de taxa de juros, né, que ele mudou, né, ele fez uma guinada sem mais, sem menos no forward guidance, né, quando ele foi lá para Washington e mudou completamente. Bom, deixando isso de lado, o fato é que, como eu estava dizendo, alguns economistas mais de esquerda, né, estavam cobrando, né, que o Banco Central deveria ter agido agora, semana passada,
né, com esse movimento de forte volatilidade, forte depreciação. Eu acho que o Banco Central agiu certo em não agir, ou seja, a política monetária, né, ela é muito mais arte do que ciência. Embora ela tenha os seus componentes de ciência, a teoria macroeconômica influencia, né, na gestão e na execução da política monetária, mas é preciso trabalhar um pouco com, né, ou seja, deixar de lado um pouco aquele movimento imediatamente emocional, né, ou seja, não ser influenciado pelo nervosismo do mercado e, às vezes, esperar, né, como que as coisas vão ocorrer é bom. Isso vale também até, e essa é uma crítica que eu faço à política monetária do Brasil em especial, para a gestão da taxa básica de juros, toda vez que o Banco Central está adentrando num ciclo de aumento da taxa básica para trazer a expectativa de inflação ou a inflação efetiva para a meta, né, pré-anunciada. Por quê? Quando a gente compara, né, a execução da política monetária, eu gosto muito de comparar com a Ásia, porque a Ásia balanceia melhor o objetivo de manter a estabilidade de preço, mas também sem comprometer demasiadamente uma trajetória de crescimento sustentável dos países. Eles querem se transformar em países desenvolvidos, eles querem chegar lá, eles têm projeto de futuro. Então, quando eles vão aumentar a taxa de juros para trazer a inflação, né, para alguma meta implícita ou explícita de longo prazo, eles fazem esse ciclo de aumento, mas esperam. Eles têm maior lentidão para esperar, né, a transmissão, né, da taxa de juros para a demanda agregada e não fazer um ciclo contínuo, violento, de aumento do juro, como ocorreu no Brasil, né, no período recente, agora após pandemia, né? O Brasil foi um dos que mais intensivamente, né, aumentou o juro e que está sendo mais lentamente também, né, está sendo mais lento na redução. Então, o que vale, né, quando eu digo que, do meu ponto de vista, eu acho que o Banco Central agiu certo em esperar, né, e não agir, né, tanto que, uma vez que o embate entre o presidente e o Banco Central arrefeceu, o câmbio, de novo, está tendendo a acomodar. Embora eu acredite, né, que no curto prazo, talvez até no médio prazo, dificilmente ele vai apreciar para níveis abaixo de 5, justamente por conta, né, agora, nesse momento, por conta das dúvidas que o mercado tem em relação ao que vai ocorrer, né, ano que vem, né, com a economia mundial, em especial a economia americana, e como que vai ser exatamente essa questão do imbróglio fiscal no Brasil. Ô, Nassif, se você me permite, eu ia colocar justamente essa colher aí. Você já começou dizendo que o Brasil é um país complexo, não é para amadores, né? Atribuindo aí uma frase clássica do Tom Jobim, e é verdade, é um país complexo, uma economia gigantesca, né? O país, a sua dinâmica é realmente uma dinâmica muito original. E essa questão fiscal, porque ao mesmo tempo em que tem gente que diz assim, olha, quanto mais independência do Banco Central, melhor, autonomia financeira, inclusive, tem gente que fala o oposto, não deveríamos nunca termos um Banco Central independente. Agora, tem também gente que fala o seguinte, se o governo Lula não cumprir o arcabouço fiscal ali, a risca, né, não colocar isso como uma política fiscal como prioridade, pode ser que nem se reeleja. Separa aí o joio desse trigo para a gente aí. Como é que você vê esse debate? É que você escreveu até agora há pouco uma reflexão, né, sobre o BC. Enfim, como é que você observa esses posicionamentos, vamos dizer assim, da elite política no momento? Olha, eu sou favorável de que é importante, né? Eu sou economista keynesiano, né? O Keynes, né, tinha uma visão muito, até para padrões, né, keynesianos ortodoxos em relação à política fiscal. Ou seja, o Keynes era defensor de que deveria haver equilíbrio fiscal no longo prazo, né? Ou seja, receita, né, igual a despesa, ou crescimento das receitas igual ao crescimento das despesas. E ele propunha, né, uma forma engenhosa, né, de manter esse equilíbrio de longo prazo, né, separando o orçamento público em dois tipos de categorias. O que ele chamava de orçamento corrente, que seria a diferença entre receitas correntes e despesas de custeio. E o orçamento de capital, que seria o orçamento do investimento público para
infraestrutura, enfim, ou seja, aquilo que gera externalidade, que tem efeitos multiplicadores de renda maiores, etc. E esse orçamento também deveria estar, no longo prazo, equilibrado, né? E de modo que, nas expansões, se for possível manter algum superávit primário, ou seja, na época das vacas gordas, melhor, para que o país, né, o governo, tenha espaço de política para operar com déficits fiscais nas fases de contração, de recessão. Enfim, no caso, por exemplo, para comparar, né, os 3 últimos arcabouços fiscais, né, que nós construímos desde a estabilização monetária do real. Nós tivemos 3. O primeiro foi desenhado no final do segundo mandato do FHC, né, que foi exatamente, né, com metas, né, pré-determinadas de superávit primário. Ou seja, como a trajetória, né, como a dívida PIB estava alta, etc., ali por volta de 99 e 2000, né, o governo começou a desenhar e anunciar ao mercado, né, metas fiscais primárias a serem alcançadas. O Malan, por exemplo, né, quando foi instaurado o regime de metas para superávit fiscais, né, ele propôs 3,5% do PIB. No final do governo FHC, essa meta foi aumentada para 3,75%. Logo no primeiro mandato do governo Lula, o Palocci e a equipe dele, né, aumentaram unilateralmente para 4,25%, que é uma meta fiscal draconiana. Mas o que é curioso é que essas metas, né, fiscais foram relativamente cumpridas, principalmente no primeiro mandato Lula. Mas como que se fazia isso, né? Na verdade, o objetivo era a meta. Ela podia ser tanto alcançada por meio de corte de despesas ao longo da execução do orçamento, né, quanto, né, se a economia estivesse indo bem, com aumento de receitas. Então, quando as receitas, ao longo da execução do orçamento, se mostravam frustradas, né, o governo ia e fazia contingenciamento. Acabava sendo muito ruim, porque cria, né, um conflito político, né, entre entes federativos, entre ministérios, etc. Bom, enfim, isso mudou, né, exatamente na gestão, no final, depois do impeachment, né? Por quê? Porque o que ocorre no Brasil é que, se a gente faz um retrospecto, né, da política monetária e da política fiscal, né, até o final do mandato do governo Lula, do primeiro mandato do governo Lula, Lula 1, né, você tinha, né, uma política monetária muito contracionista, dura, com juros muito altos ali na gestão do Meirelles, né, e uma política fiscal também inicialmente contracionista. Então, qual foi a solução engenhosa, que inclusive foi a ministra das Minas e Energias, que a ideia foi dela, né? O Lula costumava dizer que ela era a mãe do PAC. Ora, dessa forma, o Brasil não vai conseguir crescer ou apresentar uma taxa de crescimento um pouco mais expressiva. Conseguiu-se ainda, quando a gente estava sob, né, o acordo com o FMI, de retirar os investimentos públicos da meta de superávit fiscal. É isso que viabilizou o PAC. Lembre-se que o PAC foi um programa de investimentos de 500 bilhões de reais, né? Mas não vinha do governo, né, seja do governo federal mais as estatais, o total desse montante para investimentos. Do governo e as estatais só iam entrar com 50 bilhões. Mas os investimentos públicos no Brasil, né, já estavam e voltaram a ficar tão baixos que 50 bilhões foi o suficiente para induzir algum aumento marginal dos investimentos públicos e trazer, né, estimular a retomada dos investimentos privados. Foi isso, claro, não foi o único fator, né, também teve o fator, né, que o Brasil navegou, né, foi beneficiado pelo boom de preço de commodities, também teve as políticas de transferência de renda, mas eu imputo como fator mais importante para aquilo que a Laura Carvalho chamou de mini-boom, né, do crescimento entre 2004 e 2010, que o PIB cresceu a 4,6% em média,
é um ponto fora da curva do que ocorre no Brasil desde a década de 80. Foi por conta da retomada dos investimentos públicos. Ok. Depois, né, no final do segundo governo Lula, né, aí nós tivemos o governo Dilma. Né? O governo Dilma, vamos ser sinceros, né, a Dilma tinha realmente a melhor das boas intenções, mas quando a economia brasileira começou a desacelerar, né, por volta de 2011, 2012, né, ela e o Manteiga se desesperaram e aí meteram o pé pelas mãos, ou seja, fizeram uma política de tentativa de reestimular a economia totalmente equivocada, ou seja, basicamente centrada em isenções tributárias sobre a folha de pagamentos. Né? Ou seja, é interessante que o Manteiga é um economista keynesiano, e ele implementou uma medida que ele julgava ser keynesiana, mas é uma medida de péssima qualidade, que é típica do Partido Republicano Americano. Isenção, né, de tributos, né, sobre impostos indiretos de empresas, etc. Por quê? Porque isso no estímulo de que a economia fosse voltar a crescer pelo lado da oferta. Como as expectativas se deterioraram, ela abriu mão da renúncia fiscal. Né? Notem que começaram com 4 setores, no final do governo dela, as isenções já atingiram 56. Né? Você sabe que no Brasil tudo vira farra. Hoje, para o governo Haddad, né, reverter esse tipo de benefício, que já bate, segundo os cálculos, mais de 400 bilhões, está sendo difícil. Então, você teve uma abertura ali na Dilma, uma renúncia fiscal, né, que acabou deteriorando também, né, as contas fiscais, né, ao longo do primeiro mandato dela. No final, um pouquinho perto do impeachment, né, os economistas mais críticos, né, imputavam isso à nova matriz, aspas, econômica, que havia uma crise fiscal, etc. Mas os dados mostram que quando você compara o crescimento dos gastos primários no governo Dilma, em termos reais, né, eles foram menores do que no governo Lula, em termos reais, e menores do governo FHC. Ou seja, houve deterioração fiscal, mas não por conta de uma explosão de gastos, mas por conta, né, das renúncias fiscais. O que ocorreu é que, depois do impeachment, o Temer, né, conseguiu votar uma política fiscal draconiana, que foi o teto de gastos. Né? Por que draconiana? Porque nenhum país, né, eu não conheço nenhum país que tenha, por exemplo, submetido uma lei em que os gastos públicos totais ficariam congelados por 20 anos. Essa estava na lei. Depois de 10 anos teria uma reversão. Quando o teto de gastos foi aprovado, né, eu e vários colegas disseram, não, veio para não funcionar, não vai funcionar. Por quê? Por uma razão simples. Né? Você está com uma economia comprimida, né, porque o Temer pegou o governo em plena recessão, uma recessão drástica, né, em que você tem uma contração de demanda e de renda, né, e que acaba deteriorando, né, causando uma contração vertiginosa da arrecadação. Né? Se você contrai gasto, você está, né, colocando mais lenha na fogueira, na recessão e na própria deterioração fiscal. Tanto foi assim, né, que o teto e além disso você tem o problema, né, de que quase 90% das despesas no Brasil são obrigatórias, então isso estava sufocando as despesas discricionárias. Quem acabava pagando o pato, né, foi o investimento público. Lembremos que esse teto de gastos ele praticamente foi, na prática, para inglês ver. Por quê? Porque eu acho que nenhum ano, se eu não tive tempo de checar isso, mas eu acho que em todos os anos o governo Temer, Bolsonaro, teve que pedir crédito extraordinário ao Congresso, algo que exatamente foi usado pelo Congresso para derrubar Dilma, né, no impeachment no final de 2015, 2016. Bom, enfim, de toda sorte, o que ocorreu com o arcabouço fiscal? Eu sou absolutamente favorável, quando eu comecei a minha resposta, a ter um compromisso com o equilíbrio fiscal no longo prazo. Mas é muito mais realista, né, você apresentar ao mercado um desenho de algo que seja factível desde o início, né, do que algo que vai ser complicado para ser atingido.
como o governo teve que fazer um pacote de transição, a economia estava em frangalhos no final do governo Bolsonaro. Afinal de contas, ele gastou mais de 300 bilhões de reais, né, com gastos improdutivos por conta do período eleitoral. Então, ali já houve um erro, porque o Haddad, quando propôs, né, eu acho que tem 2 erros no arcabouço. Né, é ter deixado, por exemplo, o investimento público dentro, né, da variação lá daquele que você pode crescer até R$ 2,5 e um piso de meio. Mas eu acho que mais grave que isso foi, primeiro, propor uma meta fiscal, né, para 2024, 25 e 26, não factível, porque agora o governo está, né, penando, né, para entregar a meta. Então, era muito mais interessante ter proposto uma meta mais realista, né? E eu também tenho uma visão. Veja só, por quê? Porque no novo arcabouço, né, as despesas só podem crescer, né, 70%, né, em termos de variação do aumento da arrecadação, mas desde que tenha um piso, um teto, né, de aumento real de mais 2,5% e um piso de 0,5%. Quer dizer, há uma característica marginalmente contracíclica na política fiscal, coisa que não tinha no teto, né? Mas toda a questão principal é a seguinte: como a meta inicial foi uma meta não factível, né, a economia não está conseguindo decolar o suficiente, né, justamente para produzir, né, efeitos sobre a arrecadação que viabilize o ajuste. E por que não? Porque os investimentos públicos estão travados. Então, na verdade, nós caímos numa armadilha que eu não sei exatamente de como vai ser feito para sair. Ô, Nassif, eu não te interrompi porque fez uma régua aí, né, André Galhardo, importante para o raciocínio, mostrando que não tem esse recorte, né, que é muito comum nas redes sociais, como se tudo começasse e terminasse apenas naquele recorte e não existisse o entorno, né, e a régua da história que você muito bem demonstrou. Agora, ô Galhardo, tem um aspecto aí, está chegando a execução orçamentária, o governo provavelmente vai ter que contingenciar gastos também, e com essa realidade lembrada aí pelo Nassif, não vai ser uma parada fácil, né, galera? A sua pergunta agora. Não vai ser. O mercado gostou muito, né, de que o Haddad falou que vai contingenciar, que o Lula falou que o arcabouço tem que ser cumprido, aquilo tudo que a gente já imaginava. Politicamente, não tem como o governo descumprir o arcabouço, né? Seria sacramentar uma derrota política, né, daqui a alguns anos, nas próximas eleições. Assim, só para... Como o Nassif também falou muito, viu, Sidney? Como o Nassif falou muito de juros, do papel contracionista que o Banco Central tem desempenhado na economia brasileira, eu queria trazer uma dúvida. Ontem, na verdade, na semana passada, o Banco Central chileno cortou a taxa de juros em 0,25%, de 6% para 5,75%. Os fundamentos macroeconômicos chilenos são tão melhores assim que os brasileiros, que os permitam ter uma taxa de juros muito mais civilizada do que a nossa, ou há um excesso de zelo para não desembocar apenas nessa questão de que os juros favorecem os rentistas, etc., que é uma questão que a gente já está vendo um debate, que ele é importante, que ele faz sentido, mas do ponto de vista técnico, não há um certo exagero do Banco Central manter a Selic em 10,5% quando a gente olha para alguns pares, porque se eu faço essa pergunta para algum diretor de política do Copom, né, do Banco Central, ele vai comparar o Brasil com o México, por exemplo, uma taxa de juros de 11%. Muitas vezes cometem um equívoco, e aí chega a ser uma sacanagem, né? Mas cometem um equívoco comparar o Brasil com a Turquia, né? Você tem uma taxa de juros de 50% lá. Comparar o Brasil com a Argentina não faz o menor sentido, né? Da mesma forma que não faz sentido comparar o Brasil com os países escandinavos, neste momento, não faz sentido comparar o Brasil com a Argentina. Voltando, os fundamentos macroeconômicos chilenos são tão melhores assim que permitem eles terem uma taxa de juros civilizada? Há um excesso de zelo por parte do Banco Central? Onde é que a gente está errando nisso, Nassif? Nassif, só um segundo. Vamos para a sua resposta, mas só para informar que está nos acompanhando. O Banco Central chileno é independente, autônomo também, né? Então, só para localizar isso, para não parecer que seria uma interferência de um governo mais à esquerda ou mais ao centro-esquerda. Vamos lá, Nassif, sua resposta.
Olha, eu vou ficar te devendo essa, porque como eu me preparei para a entrevista, eu não poderia responder, porque eu teria que observar os indicadores, né, da economia chilena que eu não estou acompanhando, né? O que eu sei, tá, é que, veja, eu vou me referir ao Brasil especificamente, que eu acho que, embora eu não vá necessariamente fazer um julgamento, né, dessa queda da taxa básica no Chile, mas eu acho que ajuda a compreender e fazer uma crítica da política monetária excessivamente conservadora no Brasil. Agora, tá, de fato, se você me pergunta, né, se nós temos espaço, né, com a piora do ambiente macroeconômico e esse dilema, né, desse conflito político entre, né, o governo e o Banco Central, se o Banco Central teria espaço para reduzir os juros nesse momento. Aí eu diria que não. Né? Por quê? Porque, de fato, né, dá-se a impressão que houve, de fato, houve uma desancoragem, agora sim, né, principalmente no último mês, uma desancoragem, né, muito forte de expectativa, né, de inflação, né, para mais à frente, também quando você vê a curva de juros, que deu né, um aumento na inclinação. Os juros de longo prazo aumentaram muito nas últimas 2 semanas. Porém, né, e aí eu vou me reportar à crítica que eu fiz do presidente do Banco Central, que é mais ou menos antes da penúltima reunião do Copom, aquela que houve uma divisão entre a diretoria, ou seja, que os 4 indicados por Lula, né, votaram, né, por uma queda, justamente porque o Roberto Campos Neto subitamente mudou o forward guidance do mercado. Ou seja, a minha posição é que ali a desancoragem de expectativa foi provocada pelo próprio Banco Central, pelo próprio presidente do Banco Central. Se foi um movimento politicamente, né, ou maquiavelicamente pré-concebido ou não, eu não tenho como, né, provar. Mas que foi. Ou seja, então, naquele momento, ou seja, naquela penúltima reunião do Copom, havia espaço para a redução dos juros, né, em 0,5%, meio ponto, né, em 50 pontos base. Né? Então, o que ocorre é que agora sim a expectativa desancoraram, em parte, né, lá naquela reunião, na penúltima reunião, por conta de que a própria política monetária do Banco Central, muitas vezes, né, por ela ser conservadora demais, acaba criando um círculo vicioso de que, né, ela deteriora a expectativa, independentemente do fundamento, e isso acaba puxando de novo um movimento, né, de preservação dos juros muito alto ou até de movimento, né, contrário. Tanto é assim, né, que agora sim, nessas últimas 2 semanas, houve uma deterioração, sim, provocada por essa questão do conflito político. Né? E aí, né, se você me pergunta se nós temos espaço agora para reduzir os juros, a gente acabou perdendo. Galhardo, vamos lá, prossiga aí, Galhardo, um pouquinho, porque eu acho que você deve querer falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Não, e aí talvez tenha uma pergunta, agradeço aí a sinceridade do Nassif, né? Eu também não me lembro bem dos dados do Chile, foi mais uma questão de entender como é que a gente consegue num ambiente tão perto, né, taxas de juros tão distintas. Eu queria, essa questão da desancoragem das expectativas, né? A meta de inflação eu não estou propondo mudar, porque eu acho que isso traria mais volatilidade ao mercado, mudar a meta, inclusive já passou a reunião que normalmente o Conselho Monetário Nacional usa para definir as metas, inclusive mudaram, né, adiando o calendário para meta contínua, etc., mas mantiveram a meta em 3% com um intervalo ali de tolerância de 1,5% para mais ou para menos. A meta de inflação na CIF aqui no Brasil, ela não é muito audaciosa, porque fala-se muito da meta fiscal ser audaciosa, que o governo não vai conseguir. Você falou disso agora, né? Que o arcabouço imputou uma meta que é difícil do Brasil cumprir. Você acabou de dizer isso e eu concordo. A meta fiscal é audaciosa. Fala-se muito pouco da meta inflacionária de 3%. Só 2 vezes, desde a criação do Plano Real. O Plano Real fez 30 anos no último dia 1º de julho, né? O Real fez 30 anos no último dia 1º de julho. Só em 2 oportunidades, uma delas foi lá em 1998, o Brasil teve uma inflação abaixo de 3%. A outra foi em 2017, mais recentemente. Mas
Essa desancoragem não reflete os agentes agora perceberem que nós estamos falando do Brasil, que os gargalos produtivos, concentração de mercado, insegurança jurídica e outros elementos inviabilizam, em alguma medida, o cumprimento dessa meta de 3%? Sim. A meta, o Brasil jamais deveria ter, no início do governo, né, foi um erro, outro erro, né, que eu reitero, que a equipe econômica do Haddad cometeu. No início do governo, quando ele teve a oportunidade de mudar a meta, não ele, o Conselho Monetário Nacional, do qual ele faz parte, junto com o presidente do Banco Central e a ministra, agora do Planejamento. Eles tiveram a oportunidade de mudar a meta para 4%, que é uma meta absolutamente adequada para a estrutura da economia brasileira. E porque para você ter uma ideia, a Índia, que é um país de desenvolvimento, que está interessada em manter a estabilidade e crescer, trabalha com a meta de 4%. Ele não mudou, e aí, agora, acho que tem um mês, quando ele, não sei se vocês lembram do comentário que ele fez, essa meta exigentíssima, aí no dia seguinte ele amarelou, e quis dizer que foi exigente porque isso exige muito esforço do Banco Central. Não, é exigentíssima sim. Toda a grande imprensa, no dia seguinte, estampa uma manchete dizendo que Chile, Colômbia e México têm meta de 3%. A pergunta que eu faço é, e daí? A estrutura da economia brasileira não é a mesma que a estrutura da economia chilena nem da mexicana. Nós temos 30% do IPCA está vinculado a preços indexados, ou seja, administrados. Isso quer dizer que para você trabalhar com uma meta, trazer a inflação no Brasil, que já tem um histórico de inflação alta, ou seja, a taxa de inflação no Brasil entre 1950 e final dos anos 60, ela sempre foi invariavelmente acima de 2 dígitos. Então, é uma meta muito difícil de cumprir. E aí eu tenho razão, você tem razão. Agora, também, ou seja, toda essa oportunidade de ter oferecido uma política monetária e fiscal mais realista foi perdida no início do governo. Agora fica muito mais difícil de atingir. Agora, eu tenho a impressão de que nem tudo está perdido. Só que nós precisamos ter, o governo precisa ter uma visão mais estrategicamente abrangente para saber onde a gente quer chegar. A gente precisa se convencer de que hoje, no mundo, a rigor, os países em desenvolvimento não têm autonomia plena para fazer política monetária, justamente porque todos eles abriram as economias ao fluxo de capitais. Tem um trabalho que causou muita celeuma de uma economista da London School of Economics, chamado Elaine Ray. Todos os economistas conhecem esse trabalho. Ela apresentou naquela reunião anual de Jackson Hole, em que ela mostrou, com dados empíricos, econométricos e tal, que, em geral, a política monetária do mundo inteiro fica subordinada ao que o Fed faz. Ou seja, quando o Fed, e a economia americana vai para o período de bonança, está bem, que os juros americanos caem, toda a liquidez internacional vai para o resto do mundo por conta da potência do dólar como padrão monetário, e aí os países, a liquidez vem para os países de desenvolvimento, os países de desenvolvimento, ainda que reduzam juros, se não tiver com expectativa de inflação desancorada, esses capitais são atraídos em excesso e o câmbio, as moedas valorizam. Foi isso que aconteceu nos anos 2000 no Brasil, etc. Quando a maré vira, e que você tem uma crise externa e que o Fed, obrigado por alguma razão a subir os juros, você aflui toda a liquidez para os Estados Unidos. Isso significa o quê? Que, na prática, quem comanda a política monetária doméstica dos países de desenvolvimento, na prática, é o Fed. Porém, o que os países podem fazer para se defender disso? Por exemplo, no caso do regime de metas, que virou a coqueluche, são cerca de 41 países que o adotam, de termos explícitos, no caso do regime de metas, em vez de trabalhar com regime de metas rígido, que é o caso do Brasil, aliás, só mudou agora da meta contínua, mas não esqueçamos de que o mandato do Banco Central, quando ele vai executar o regime de metas, ou seja, executar o ciclo de movimento da taxa básica, é mandato único.
O único objetivo é trazer, né, a inflação para a meta. Quando... Isso também não é monopólio do Brasil, não. Isso aí se estende a praticamente todos os países da América Latina. Mas a Ásia em desenvolvimento adota mandato duplo, né? E os países europeus que trabalham com regime de meta de inflação adotam mandato duplo. O que é o mandato duplo? Né? Quando você vai estar gerindo ali a regra de Taylor é uma técnica para uma função de reação do Banco Central, para saber se o juro vai subir ou não. O juro sobe quando, né, a inflação se afasta da meta ou o PIB efetivo está acima do potencial. Só que o Brasil coloca praticamente quase 100% de peso para a inflação na meta, esquece a questão da meta de crescimento. Então, o que acontece? Ontem, inclusive, saiu um artigo, anteontem, do Ricardo Barbosa e o Braulio Borges, no Valor, que eles diziam que o Banco Central agora, depois da autonomia, né, de jure, que tem mandato duplo. Aí eu passei um WhatsApp, que o Ricardo foi meu amigo do BNDES, falei, Ricardo, você está equivocado. Né? Na lei, está lá, com todas a lei que deu independência ao Banco Central, autonomia, está lá. O objetivo fundamental é a estabilidade de preço. Né? Sem prejuízo do objetivo fundamental, o Brasil também tem os objetivos secundários, que é a estabilidade financeira, né, o pleno emprego, etc. Por que isso é uma questão da maior relevância, Sidney e André? Porque se na lei está dizendo que o Banco Central precisa ter uma meta dupla, né, simultaneamente calibrar os dois objetivos, não é isso? Como ele vai ter que prestar, né, como é que fala o termo? Ao Conselho Monetário, quando ele tem que... Prestar contas, né? Quando ele tem que prestar contas ao Conselho Monetário Nacional com relação aos objetivos que estão previstos na lei, né, ele vai precisar, né, não obstante, né, a falta de autonomia absoluta que os países de desenvolvimento para fazer política monetária, por conta das razões que eu apontei, na prática é o FED que comanda, né, mas pelo menos eles podem ampliar relativamente o espaço de política. Por quê? Porque, no caso, se a meta fosse dupla, provavelmente lá atrás o Roberto Campos Neto não teria feito esse movimento de mudança do Forward Guidance. Enfim, a gente tem espaço para mudar. Né? Muito bem, professor Nassif, para cumprirmos o acordo com você, inclusive, né? Estamos com os nossos 45 minutos cumpridos aqui, que é mais ou menos o tempo que a gente dedica aqui ao nosso programa de Olho no Câmbio. E lembrando, Nassif, que quando começamos aqui, você tirou seus gatos da sala aí, nos deu aqui um monte de soluções, deu uma verdadeira aula aqui, né? Fez uma régua da história, muito importante para entender a economia brasileira. O que eu vou dizer agora é que você é para botar os gatos na sala de novo, porque voltamos tudo ao normal com o encerramento aqui do nosso programa, tá certo? E muito obrigado pela entrevista. Foi ótima a conversa, tá? Eu gostei muito e estou à disposição para quando precisarem de novo. Gostei muito do papo, foi bem objetivo. Enfim, gostei das perguntas do André, mas vou ficar te devendo ao Chile. Só que agora, como eu sou muito curioso, eu vou acabar, né, querendo saber o que o Chile tem de tão especial que a gente não tem. O André Galhardo, e eu nem perguntei, nem você também perguntamos aqui, não tivemos tempo e nem oportunidade, sobre a hipótese do Trump vencer a eleição lá nos Estados Unidos, como é que fica o Reino Unido agora, e essa história do Milei aí comandando a Argentina. Enfim, são assuntos para o futuro. Vamos agradecer a participação do professor André Nassif, agradecer ao André Galhardo, claro, a todos que participaram aqui dessa edição, agradecer muitíssimo também a você que nos acompanha aí no De Olho no Câmbio, já em sua segunda temporada, é uma produção Remessa Online, como já disse aqui na abertura, a principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. De Olho no Câmbio é um oferecimento da conta global da Remessa Online, e você que está pensando em viajar, aponte aí o seu celular para o QR Code no cantinho da tela, que vai facilitar muito a sua vida. Você vai ver, as suas viagens internacionais vão se tornar mais práticas aqui nessa parte de transferência de recursos, né? Tanto para receber como para mandar, isso é muito importante. Baixe o app, abra sua conta global, faça suas notificações, toque o sininho e nos acompanhe aqui no De Olho no Câmbio. Tchau, pessoal. Até a próxima edição. Até logo. Obrigado.